Tá na hora da gente dizer adeus ao papel de arquiteto de software. Recentemente eu fiz um post no Medium falando sobre esse papel e os problemas que esse papel tem dentro das organizações, das estruturas. Para ser sincero, desde que comecei minha carreira como pessoa desenvolvedora, eu sempre tive o desejo de ser uma pessoa arquiteta de software, porque na época que eu comecei a estudar, essa era uma posição, né, um cargo ou um papel que era meio que desejado pelas pessoas, né? Era como se fosse um papel e um cargo quase que final, assim, para quem desenvolve software. Até porque não existia nessa época o papel de Staff Engineer, Lead Engineer ou Principal, como hoje em dia existe nessa trilha mais técnica de liderança. Então esse papel de arquiteto de software acabava sendo um desejo para quem queria evoluir na carreira e ser alguém especializado ou especializado em discussões técnicas mais avançadas. Acontece que as empresas foram evoluindo e, com o passar dos anos, esse papel de arquitetura de software centralizado em alguém, nessa responsabilidade de definir a arquitetura de software, acabou sendo distribuída entre os times e, de fato, o papel acabou perdendo um pouco do sentido. E aí, por que eu coloquei esse tema super polêmico, né? Esse título de dizer adeus a esse papel? Porque eu acredito que as responsabilidades que esse papel tem, ou pelo menos quando tinha, né, esse papel definido como arquiteto ou arquiteto de software, parece fazer sentido ser distribuídas essas responsabilidades para as pessoas que estão dentro dos times de desenvolvimento de produto. Hoje é muito comum você ter times que têm pessoas mais seniors, e aí, dependendo das empresas, você tem nomes diferentes para essa senioridade. Por exemplo, Lead Engineer, Staff Engineer, Principal Engineer, por exemplo. Ou até mesmo especialista, Tech Lead. Os nomes são muito diferentes e aí muda de acordo com o nível de complexidade ou de atuação dentro das empresas, seja a nível de time ou a nível organizacional. Então essa parte de arquitetura de software, para mim, acabou virando uma disciplina necessária para quem desenvolve software no geral. Então, desde a pessoa que é mais júnior até Principal Engineers, elas precisam começar a descobrir essas responsabilidades, essas competências necessárias para você desenhar uma solução de software que seja compatível com as necessidades do negócio. E aí, para não deixar batido, eu queria comentar dos problemas que a gente tem quando você tem o papel de arquiteto ou arquiteta de software, ou até mesmo um time de arquitetura isolado dos outros times de produto no geral. A primeira coisa que eu vejo problemática é um conceito que a gente chama de Ivory Tower, ou Torre de Mármore, que é quando você tem algumas pessoas que são quase inatingíveis, né? Elas estão numa posição tão distante dos times que é como se fosse uma torre de marfim isolada, onde as pessoas mais sábias se encontram, e aí elas vão tomar as melhores decisões para a empresa como um todo. O problema de ter esse tipo de abordagem dentro das empresas é que a gente acaba centralizando decisões técnicas e desconsiderando o contexto dos times e a capacidade que as pessoas de engenharia dentro de um contexto de negócio têm para tomar as melhores decisões. E é como assim, né? Por exemplo, você tem um time que cuida da parte, sei lá, de cadastro de clientes da sua empresa. E todos os dias essas pessoas, elas respondem a incidentes, elas tomam decisões que são locais para a melhoria do software e das funcionalidades que esse cadastro tem. Elas estão próximas dos stakeholders e das pessoas que conhecem do negócio, né, as especialistas de negócio, e elas atuam em conjunto de forma colaborativa para tomar as decisões ali de histórias ou features e iniciativas que precisam ser desenvolvidas para o cadastro. Então soa muito esquisito para mim, ou é muito estranho a gente falar que um time de arquitetura fora desse contexto, fora desse dia a dia, vai ter capacidade para tomar a melhor decisão sobre o uso ou não de uma determinada stack, uma linguagem ou até um padrão de arquitetura. Então, esse é o primeiro ponto problemático para mim. E aí você pode até pensar, poxa, mas como que ficam os padrões compartilhados da empresa? Será que não vai virar uma zona e todo mundo vai começar a tomar decisões de arquitetura descentralizada? E aí você tem outras formas de resolver isso, não centralizando as responsabilidades de arquitetura num papel exclusivo. Por exemplo, em algumas empresas que eu já trabalhei, você tinha guildas de arquitetura. E essas guildas, elas não eram só para trocar ideia ou para ter uma palestra sobre um determinado assunto. Não, ali eram tomadas decisões de padrões de arquitetura que iam ser adotados pelos times depois de uma conversa, uma discussão, uma proposta sendo feita, sendo debatida. E aí essa adoção de um novo padrão de arquitetura era disseminado por essas pessoas que participavam da guilda dentro dos times. Claro que você precisa ter uma cultura que engenharia é parte estratégica e tem voz ativa nas decisões de negócio. Senão essas guildas tomam decisões, quando as pessoas voltam para os times de produto, elas acabam sendo consumidas
absorvidas por outros tipos de projetos, iniciativas que são mais relacionados a funcionalidades ou entregas de produto. Então, sim, precisa haver um trabalho de cultura, principalmente de conscientização de pessoas não técnicas sobre a importância de tomar decisões que são cross-company e que vão gerar mais eficiência global ou até mesmo melhorar a nossa forma de trabalhar como engenharia. Um outro fator que eu acho problemático é o ponto de tomar decisões autocráticas e enviesadas, seja por gostos pessoais ou para o contexto que essa pessoa já trabalhou e ela já vivenciou. Quando você tem um time de arquitetura ou pessoas responsáveis por arquitetura de software, né, exclusivamente por tomar decisões que são globais, né, são compartilhadas, e muita gente chama isso de arquitetura corporativa, inclusive, você acaba tirando a capacidade criativa dos times de tomar as melhores decisões, dado o contexto que elas estão vivendo. E eu já vi isso acontecer demais, tá? Muitas vezes as pessoas acham que as melhores ideias ou a tomada de decisão de arquitetura ela só pode ser tomada por gente muito experiente dentro dos times, ou que pelo menos tem que ser sênior, especialista, staff, e só essas pessoas podem contribuir com ideias. Quando a gente vai para esse caminho, a gente tira a oportunidade de entender e escutar pessoas que acabaram de entrar talvez na área, ou estão se desenvolvendo, mas que têm uma habilidade ali de descobrir novas ideias, ou tem uma inovação, ou tem um poder de criatividade muito maior talvez de que pessoas que estão anos no mercado não têm. Quando a gente toma decisões centralizadas com base nas skills ou com base só na experiência, a gente acaba podando o poder de criatividade dessas pessoas. É claro que você ter pessoas mais experientes ajuda a tomar decisões com base na otimização por conhecimento, né? As pessoas que já vivenciaram esses problemas ou esse tipo de solução já foi testado, experimentado por essas pessoas, fica mais fácil da gente mitigar riscos. Isso é óbvio e eu concordo 100% com isso. O ponto é que a gente precisa criar uma cultura que colaboração não seja pautada pelas competências que as pessoas têm. A criatividade, ela pode ser exercida por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser criativa o suficiente para trazer uma ideia ou experimentar uma nova solução. Então, o meu ponto de vista é que as decisões descentralizadas e colaborativas, elas ajudam a fomentar uma cultura de inovação dentro das empresas. Uma outra coisa que sempre aparece quando a gente fala de não ter um time exclusivo de arquitetura é sobre o tempo que as pessoas que estão dentro dos times vão ter que gastar para poder tomar essas decisões mais globais. E eu concordo que em algum momento, quando você precisa tomar essas decisões globais ou que vão atingir toda a empresa, por exemplo, a adoção do uso de Event Driven como uma arquitetura padrão de comunicação, ou mudar nosso esquema de mensageria para um determinado padrão ou até uma nova stack, ou adoção de uma linguagem ou um conjunto de linguagens que a gente combinou que podem ser utilizadas dentro da empresa. Vai tomar um certo tempo das pessoas discutirem, proporem coisas. De fato, isso é uma coisa que acontece. O problema de encarar isso como um problema é que a gente está dizendo ou declarando que os times precisam focar nas suas tarefas. Essa cultura de criar times ou pessoas tarefeiras é o que faz a gente perder a nossa capacidade de inovação, a nossa capacidade de enxergar o negócio como um todo. Por isso eu recomendo muito, quando você for aplicar qualquer tipo de discussão que seja cross, a você limitar os grupos de trabalho que vão discutir sobre padrões de linguagem, padrões de stack ou mudança arquitetural que vai ser necessária dentro da sua empresa. Existe um modelo de comunidades práticas que também pode ser utilizado para tomar esse tipo de decisão, ou as próprias guildas. Então você ter um grupo um pouco menor para tomar essas decisões acaba gerando um pouco mais de eficiência para vocês poderem decidir isso de forma mais rápida. E claro, evitar o uso excessivo do tempo das pessoas para focar nisso. Para mim, essas responsabilidades de decidir coisas mais globais ou que impactem além do time que essas pessoas estão, já é parte da responsabilidade desses papéis de liderança técnica no geral. Então me soa estranho a gente dizer que vai ocupar o tempo dessas pessoas, sendo que a gente já espera que elas estejam gastando o tempo delas em decisões mais organizacionais. Senão não faz sentido você utilizar um papel, ou ter um papel, um nível dentro da sua empresa que vá atuar apenas num squad e uma pessoa super especializada ou super experiente trabalhando apenas no squad, né? Qual o proveito que a gente tira do uso, né, do conhecimento dessa pessoa e da experiência que ela tem para a empresa, né? A gente precisa pensar também em otimizar esse uso do conhecimento de uma forma mais global, né? E para finalizar, eu sei que muita gente hoje assume esse papel de
arquiteta ou arquiteto de software e deve estar pensando, poxa, então você está querendo acabar com o meu emprego ou acabar com o meu papel aqui. E na verdade, o que eu quero propor para você é que se esse papel existe, se na sua empresa existe esse time de arquitetura, de repente você pode começar com algumas práticas para você evitar esses problemas que eu trouxe aqui. Por exemplo, de decisões autocráticas ou de centralizar essas decisões ou não permitir que outras pessoas compartilhem propostas ou ideias. De repente, você disseminar uma cultura onde qualquer pessoa pode propor ideias, desde que traga de forma estruturada ou que traga algo um pouco mais robusto do que só uma ideia. Abrir esses times de arquitetura para que as pessoas participem das discussões ou dos fóruns que vocês fazem normalmente. Evitar tomar decisões locais ou intervir em alguns times só por conta de um padrão que você acredita que devia ser disseminado, sem ao menos trazer os seus argumentos e sem usar o viés do papel ou o viés do poder, da autoridade. Então existem algumas práticas que eu acho que dá pra gente ir caminhando para não existir mais um time de arquitetura e essas pessoas que são arquitetas de software integrarem os times e de fato vivenciarem o dia a dia desses times como lideranças técnicas dentro dessas estruturas e não mais numa estrutura apartada, onde é difícil de acessar e elas estão longe do contexto da realidade do negócio, né? Enfim, eu queria compartilhar isso com vocês, fazem alguns anos já que eu tenho discutido isso com algumas pessoas. Eu sei que tem muita gente que me segue que é arquiteta de software, ou muita gente que eu já trabalhei também que tem esse papel, ou está dentro de um time de arquitetura. Então eu gostaria muito de ouvir você também, se você tem outros pontos a favor de manter esse tipo de estrutura ou esse tipo de papel dentro da sua empresa. E então comenta aqui embaixo e não deixa de se inscrever no canal e de dar um like aqui, e tudo que você já sabe, né? Para você poder receber esse conteúdo sempre e também para impulsionar o conteúdo para outras pessoas. Beleza? Até o próximo.